Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos descobrir como calcular a diagonal de um quadrado. Isso mesmo, pessoal, a diagonal de um quadrado. Você saberia como calcular a diagonal de um quadrado? Bom, vamos ao quadrado antes de qualquer coisa. Percebam que eu tenho uma diagonal, um quadrado, ele tem todos os seus lados iguais, tá? Então, todos os lados do quadrado são iguais, a gente vai simbolizar por esses dois risquinhos. E todos os lados são iguais. E aqui, ó, nós temos ângulos de 90 graus em todos os cantos. E assim nós temos o quadrado, lados iguais, ângulos iguais, medidas iguais, tá? E eu quero saber o valor da diagonal desse quadrado. Vamos supor o seguinte, que eu dividisse esse quadrado em dois. Eu vou pegar só metade, tá? Ele não tá dividido pela diagonal, então eu vou pegar só uma das metades. Eu vou pegar essa metade aqui, ó, que eu tô pintando de verde, e a outra eu vou deixar de branco. E agora eu vou separar ele. Vou fazer um clear, vou clarear essa imagem, ok? Vem aqui comigo. Esse quadrado que eu vou pegar a metade dele, eu vou pegar a metade de baixo, que tá em branco, tá? E eu vou colocar aqui, ó. Tá, não vai ficar exatamente reto, porque a prof tá fazendo ao ar livre. Pois bem, percebam que eu separei ele aqui, temos o nosso ângulo de 90 graus. Aqui eu tenho a diagonal, que eu ainda não sei qual é. Aqui eu tenho um lado, aqui eu tenho outro lado. Lado. Observando essa figura, o que nós encontramos? Um triângulo retângulo. E através do triângulo retângulo, nós conseguimos calcular os lados dele, ou a hipotenusa, que aqui no caso está sendo representado pela diagonal. Nós podemos calcular usando o Teorema de Pitágoras. Então, vamos ver, através do Teorema de Pitágoras, eu vou mostrar para vocês como encontrar a fórmula para calcular a diagonal. Bom, a fórmula do Teorema de Pitágoras, para quem não lembra, é A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. O A é a nossa hipotenusa. Vamos substituir aqui na fórmula. A hipotenusa na fórmula é o D. Então, eu terei D ao quadrado. Gente, lembrando que eu estou fazendo esse passo para encontrar a fórmula para calcular a diagonal, tá, do nosso quadrado. Quem que é o B? É o lado, que é o nosso cateto. Então, eu tenho L ao quadrado mais o outro lado ao quadrado. D ao quadrado. Percebam que L ao quadrado mais L ao quadrado é a mesma coisa que 2L ao quadrado. Então, eu vou colocar 2 vezes L ao quadrado. Como eu quero descobrir a diagonal, então eu preciso deixar a diagonal isolada. Eu preciso isolar a diagonal. E para isso, eu preciso tirar esse expoente. Vou deixar diagonal. O expoente ele passa para o outro lado como raiz. 2L ao quadrado. Pessoal, tem uma regrinha lá que vocês aprenderam em radiciação, que quando nós fatoramos e fica um dos números dentro da raiz elevado ao quadrado, eu consigo tirar ele para fora cortando com a raiz. Então, esse 2 eu consigo cortar com a raiz. Então, eu vou representar aqui, ó, o L vai sair para fora, porque eu cortei o expoente dele. O 2, como não tem raiz de 2, tá? Vai ficar um número com vírgula e não é isso que nós queremos. Então, o 2 ele vai continuar dentro da raiz. E, por fim, nós encontramos a fórmula para calcular a diagonal de um quadrado. Pessoal, toda vez que num exercício pedir para vocês calcularem a diagonal do quadrado, vocês não precisam fazer todo esse processo, tá? Eu só fiz isso para mostrar para vocês que a fórmula para calcular a diagonal de um quadrado, ela tem como origem
o Teorema de Pitágoras, beleza? Então, vocês vão usar essa fórmula aqui, anotem ela, para poder calcular a diagonal de um quadrado. Agora, vamos comigo para alguns exemplos. Bom, pessoal, temos aqui dois exemplos, tá? Onde nós precisamos encontrar a diagonal do quadrado. No primeiro exemplo, lembrando que nós iremos utilizar a fórmula que nós achamos lá no começo, que é D igual a L raiz de 2. Jogando na fórmula a diagonal que nós queremos encontrar, quais são os lados? 8. Então, eu vou substituir o L por 8, raiz de 2. E pronto. Somente isso, essa daqui é a nossa resposta, sem segredo algum. Para encontrar a diagonal é igual a 8 raiz de 2. No próximo exemplo, ele também quer que encontre o valor da diagonal, dada pelo x. Substituindo na fórmula para encontrar a diagonal de um quadrado, a diagonal que ele está dando é x. Qual que é o lado? 6 raiz de 2. Centímetros quadrados. Pessoal, quando ele estiver dando unidade de medida, vocês não podem esquecer de colocar. No caso aqui, é centímetros quadrados. Então, a diagonal é igual a 6 raiz de 2. Eu vou voltar com mais alguns exemplos. Bom, pessoal, nesse exemplo ele diz bem assim: qual é a medida do lado de um quadrado que possui diagonal medindo 12 centímetros? Turminha, agora ele está dando a diagonal, ele já sabe o valor da diagonal, mas ele não sabe o valor dos lados. E para calcular isso, nós vamos fazer a mesma coisa. Ele está falando de um quadrado, então nós vamos aplicar na fórmula, que é, vou colocar aqui, diagonal igual lado vezes raiz de 2. Então, substituindo na fórmula, eu tenho, qual que é a diagonal que ele passou? 12. 12 é igual a L raiz de 2. Pessoal, ele precisa saber o valor de L, então eu vou isolar o L, beleza? Esse raiz de 2 está multiplicando o L, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, eu vou colocar aqui, ó, L 12 raiz de 2. Professora, por que o raiz de 2 ficou embaixo? Porque não foi o 12 que mudou de lugar. Foi o raiz de 2 que saiu do lado do L e foi para o outro lado. Então, o raiz de 2, ele passou para o outro lado, dividindo. Ele estava multiplicando, passou dividindo. Percebam que aqui, eu fiquei com um radical no meu denominador. Lembram lá nas aulas de radiciação? Vocês aprenderam isso. O que nós fazemos quando nós ficamos com um radical no denominador? Nós precisamos racionalizar ele, tá? E para isso nós temos que dividir, multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo radical que está embaixo. Lembram disso? Se não lembrarem, é só voltarem lá nas aulinhas do primeiro bimestre que a professora explicou sobre racionalização de radicais. Então, vou fazer aqui com outra cor. Eu vou multiplicar tanto o meu numerador quanto o meu denominador pela raiz de 2. Aqui eu terei que 12 vezes raiz de 2, eu tenho 12 raiz de 2. 2, raiz de 2 vezes raiz de 2, 2 vezes 2, raiz de 4. 12 raiz de 2, raiz de 4 eu consigo encontrar, que no caso é 2. Bom, chegando aqui, pessoal, percebam que raiz de 2 eu não consigo fazer nada, mas o 12 eu consigo dividir pelo 2. Então, 12 dividido por 2 é igual a 6. 6 raiz de 2. E essa daqui é a resposta da nossa questão, tá? O lado desse quadrado mede 6 raiz de 2. Já volto com mais um exemplo.
Bom, pessoal, prestem atenção nessa questão aqui, ó. Calcule o perímetro de um quadrado cuja diagonal mede 8 centímetros. Vocês lembram lá como calcula o perímetro de uma figura? O perímetro é a soma de todos os lados. Bom, nesse caso, ele sabe o valor da diagonal, mas ele não sabe o valor dos lados, que é o qual nós precisamos para calcular o perímetro da figura. Então, primeiro vamos descobrir o valor dos lados desse quadrado, jogando na nossa fórmula. Qual que é a fórmula? Diagonal igual lado vezes raiz de 2. Substituindo na fórmula, eu tenho que a minha diagonal mede 8 igual lado raiz de 2. Bom, pessoal, eu preciso isolar, né, o meu L, então o raiz de 2 ele vai passar para o outro lado dividindo. Mesmo processo, 8 raiz de 2. E chegamos novamente com o radical no nosso denominador, precisamos racionalizar ele. Então, vamos lá. Vou multiplicar tanto o meu denominador quanto o meu numerador por raiz de 2. Vou ficar com 8 vezes raiz de 2, 8 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 igual a raiz de 4. 8 raiz de 2 igual a 2. Percebam que o 8 eu consigo dividir por 2, então eu vou ficar com 4 raiz de 2. Acabou a questão aqui? Não. Ela está pedindo o perímetro. Nós já encontramos o lado que mede 4 raiz de 2 centímetros. Como é um quadrado, todos os lados são iguais, então eu posso deduzir que o perímetro é igual a 4 vezes 4 raiz de 2. Professora, por que 4 vezes raiz de 2? Eu não teria, como é um quadrado, eu não teria que fazer lado, mais lado, mais lado, mais lado. Então, eu já coloco 4 vezes, né? São 4 lados. 4 vezes 4 raiz de 2, que eu vou ficar com perímetro igual a 16 raiz de 2 centímetros. Beleza? E por fim, a resposta da nossa questão. Muito bem, espero que tenham entendido. Eu volto logo mais com mais um exemplo. Bom, pessoal, da mesma forma que nós calculamos a diagonal de um quadrado, agora nós iremos encontrar a fórmula para calcular a altura de um triângulo equilátero. Para quem não lembra, um triângulo equilátero é aquele triângulo onde nós temos todos os lados iguais, tá? Eu tenho aqui a figura do triângulo equilátero, tenho o risco marcando a sua altura, onde a sua altura forma ângulos de 90 graus, aqui na nossa base, tá? Tenho lado, 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 um triângulo ABC normal. Peguei esse triângulo equilátero e separei ele aqui para que a gente possa visualizar melhor, tá? Como que iremos fazer para calcular a sua altura. Aqui nós ficamos com a altura, aqui nós temos um lado, e percebam que aqui embaixo ele estava sendo cortado pela reta da altura, tá? E como eu peguei só um pedaço e toda essa parte ao lado, então eu vou ter lado dividido por 2, entendeu? Porque tudo isso daqui era lado. Como eu peguei só uma parte desse lado, então eu tenho lado dividido por 2. E com isso, observando essa figura, eu percebo que formou-se um triângulo retângulo, né? Só essa parte nós temos um triângulo retângulo. E esse triângulo retângulo, eu posso usar o teorema de Pitágoras para descobrir qual vai ser a fórmula que eu vou usar para calcular a minha altura, beleza? Vamos fazer da mesma forma que fizemos com o quadrado. Então, eu tenho aqui a fórmula do teorema de Pitágoras. E vamos aplicar. Qual
que é a nossa hipotenusa? É esse lado aqui, né? Então, L ao quadrado é igual B, que no caso é a altura, mais L sobre 2. L sobre 2 elevado ao quadrado. Bom, agora o que nós temos que fazer? A questão diz que eu quero descobrir a altura, né? Antes vamos resolver... Eita, que 2 grandes. Bom, antes eu vou resolver aqui, ó. L vezes L igual a L ao quadrado. 2 vezes 2 igual a 4. Bom, agora nós precisamos isolar o H, que é a nossa altura, porque é o que a questão está pedindo, né? A altura do nosso triângulo equilátero. Então, vamos fazer assim. Esse L ao quadrado sobre 4, ele vai passar para o outro lado. Ele está positivo, ele vai passar negativo. Então, L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Deixa eu arrumar isso daqui. Sobre 4 igual a altura. Feito isso, percebam que desse lado aqui, ó, eu fiquei com 2 frações. Porque, invisivelmente, aqui nós temos o número 1. Então, eu tenho uma subtração de frações. Então, eu vou resolver, tá? Os denominadores são diferentes. Eu vou colocar 1 vezes 4 para achar o nosso denominador, que é 4. L vezes 4, eu vou ficar com 4L ao quadrado, menos 1 vezes L ao quadrado, eu tenho L ao quadrado igual a altura ao quadrado. Agora, 4L ao quadrado menos L ao quadrado, eu vou ficar com 3L ao quadrado sobre 4 igual a altura. Pessoal, como nós temos que encontrar a altura, ela não pode ficar elevada ao quadrado. Então, esse 2 aqui, ele vai passar como raiz. Eu vou reorganizar aqui, tá? Colocando o H desse lado. E o expoente 2, ele vai passar como raiz. Então, eu vou ter raiz de 3L ao quadrado sobre 4. Vou continuar aqui em cima, tá? Para que vocês possam ver. Bom, então eu tenho que a altura é igual. Ó, pessoal, o 3 está multiplicando o L. O L está elevado ao quadrado, então o L eu consigo cortar com a raiz, tá? Então, eu vou ficar com L. O 3, ele vai continuar na raiz, porque não tem raiz de 3, né? Então, L raiz de 3. E o 4, eu consigo encontrar a raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Pronto, pessoal. Será essa fórmula aqui, ó, que vocês precisam anotar para calcular a altura de um triângulo equilátero. Toda vez que pedir a altura de um triângulo equilátero, vocês vão utilizar essa fórmula aqui. Altura igual L raiz de 3 sobre 2. Vamos para alguns exemplos utilizando essa fórmula. Bom, pessoal, vamos aqui para alguns exemplos. No primeiro exemplo, ele pede bem assim: calcule a altura de um triângulo equilátero de lados 5 centímetros. Como que nós vamos fazer para calcular a altura desse triângulo equilátero? Vamos aplicar na fórmula que nós encontramos, né? Qual que é a fórmula? Altura igual, lado vezes raiz de 3 sobre 2. Agora, substituindo na fórmula, ele está falando que o lado desse triângulo equilátero mede 5. Então, vamos colocar aqui, vamos substituir na fórmula, é igual a altura, qual que é o lado? 5 raiz de 3 sobre 2. Somente isso, pessoal. Não tem segredo. Se você quisesse dividir o 5 por 2, sem esquecer que aqui é centímetros, tá?
Se você quisesse dividir o 5 por 2, você poderia dividir, tá? Daria 2,5 raiz de 3 centímetros. Só que não tem necessidade. Normalmente, nós deixamos desse jeito, ok? Bom, vamos para o próximo exemplo. Ele está pedindo bem assim. Calcule a medida dos lados de um triângulo equilátero, cuja altura mede 4 raiz de 3. Percebam que aqui ele já está dando a altura, ele já sabe a altura. Ele quer saber os lados. Da mesma forma, vamos substituir na fórmula para encontrar a altura. Que eu tenho altura igual lado vezes raiz de 3 sobre 2. Substituindo na fórmula, ele está dando que a altura é 4 raiz de 3. Então, eu vou colocar aqui, ó, 4 raiz de 3 é igual a lado raiz de 3 sobre 2. Pessoal, esse 2, ele está dividindo, ele vai passar para cá, multiplicando. Então, eu vou ficar com 2 vezes 4 raiz de 3 igual a L raiz de 3. 2 vezes 4 é igual a 8 raiz de 3 igual a L raiz de 3. Pessoal, percebam que nós temos uma igualdade aqui, tá? 8 raiz de 3, L raiz de 3. Nesse caso, o L, ele só pode valer 8. Por quê? Tudo que acontece de um lado da igualdade acontece do outro também. Então, se aqui é 8 raiz de 3, o lugar do L aqui também será 8. Então, a resposta da nossa questão é que os lados desse triângulo equilátero valem 8. No caso, 8 centímetros. Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido. Até a próxima aula.